Boa noite, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Vocês estão bem, adoradores? Adorador, eu, mensageiro de Jesus Cristo, mensageiro da cruz, eu venho em nome do Senhor Jesus, adorador, com a palavra, adorador, a palavra para seu coração, para o meu coração, para que nós não venhamos pegar o caminho errado, para que nós não venhamos, adorador, largar as bênçãos por um prato de lentilha. Adorador, a palavra do Senhor vai nos falar, adorador, que Jesus, Ele sempre está a nos alertar, Ele sempre está a nos direcionar, Ele sempre está nos a falar. Hoje Ele fala com você através daqui, adorador. Através da palavra do Senhor. Adorador, por que Jesus fala? Porque Jesus ama a sua alma. Jesus ama a sua vida, adorador. Adorador, o caminho é árduo, o caminho é amargo, o caminho é difícil, mas, adorador, tem bênçãos, tem vitória, tem proteção de Deus, tem guarda sobre a sua vida a todo momento. A Bíblia diz assim, ó, que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Adorador, o anjo do Senhor acampa, adorador, ao redor daqueles que o temem e os livra. Adorador, nós vejamos que pessoas, adorador, né, era cativo, era oprimido, adorador, estava no lamaçal da humilhação. Jesus foi e resgatou, curou, libertou. Mais, adorador, a Bíblia diz, ó, no mundo tereis aflição, adorador, no mundo tereis aflição. Pensar em desistir é normal, eu também penso, adorador, mas o temor a Deus, não vou fazer. Eu só vou só até aqui. Eu não vou fazer, adorador. Por quê, adorador? Porque eu sei, adorador. Eu sei o que eu vivi lá atrás. Eu sei quando eu era escravo. Eu lembro, adorador, quando eu era escravo, adorador. Adorador, tenho vontade de voltar? Tenho. Tenho, adorador. Quem me conhece sabe, adorador. Mas diabo ele te oferece, adorador, prazer agora, sofrimento amanhã, tristeza, angústia, humilhação, adorador, pessoas, adorador, te humilhando. Adorador, a desobediência faz o homem pecar. A desobediência faz o homem sofrer, adorador. A desobediência leva o homem à desgraça, à destruição, à ruína. Eu queria estar, adorador, te passando outra mensagem, adorador. Eu confesso para você que eu folheei. Não li, porque a Bíblia é enorme, muito grande. Mas eu folheei, adorador. Folheei. E a palavra é essa, adorador. Conserto, direção, luz para meu caminho e lâmpada para os meus pés. Adorador, a Bíblia diz, adorador, que Deus chama Abraão, faz promessa. Abraão, ó,
Vou te fazer de ti uma grande geração. Vou te fazer uma bênção. Eu vou te fazer isso, te fazer aquilo. Largue tua parentela e sai da terra onde eu te coloquei. E vai, que eu vou te mostrar o caminho. Não leve ninguém. Abraão escutou? Escutou. Mas eu gosto muito do meu sobrinho Ló. Vou levar ele comigo. Adorador. Já começou aí, adorador, a desobediência aí. E a desobediência traz problema. A desobediência te traz frustração. A desobediência te traz, adorador, problema. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Tá bom, vou levar Ló. Beleza. Levou Ló. Aí Deus mostrou para ele as terras a qual ele ia ficar, né? Ele ficou com uma parte, Ló ficou com outra, que já não estava dando muito certo os dois. Ló ficou com a terra perto de Sodoma, né? Aparentemente linda, aparentemente uma benção, né? Tem festa, tem churrasco, tem bagunça, né? Adorador, e os olhos, adorador? Os olhos é enganoso, adorador. O inimigo ele vai te apresentar aquilo, adorador, que é agradável aos seus olhos. Ele ficou com a terra lá e daqui a pouco ele estava lá no meio, adorador. No meio da cidade, Sodoma. Sodoma, adorador, Ló criou com seu tio Abraão, homem temente, homem de fé. Creio eu que ele conhecia, adorador, os princípios todos de Deus. Conhecia a lei de Deus, adorador. Conhecia, adorador. Ele cresceu com Ló, ué. Uma coisa eu e você. Nascemos num berço evangélico, né? Crescemos nos berços evangélicos. Eu nasci, adorador, no berço evangélico. Eu tive a disciplina cristã, a doutrina cristã, a educação cristã. Por minha escolha, até certo ponto eu peguei, né? Fui querer conhecer o mundo. E o mundo tem coisa boa, adorador? Tem. Adorador, graças a Deus, adorador, que Deus deu graça em mim, né? Viu que eu podia fazer algo para Ele, mas nem todo mundo é assim, adorador. Não. Tem muitas pessoas que saem da igreja, saem da presença de Deus, saem do ensinamento de Deus. Ló também. Ló, Deus teve misericórdia dele, adorador. Né? Foi lá para Sodoma, lá, cidade depravada, cidade do pecado, né? A qual Deus destruiu a cidade e com ela destruiu a sua esposa também. Por quê? Porque Deus tirou eles de lá e falou para ela: não coloque seu coração, não olhe para trás. O olhar para trás ali, adorador, o coração. Tem pessoas que vão para a igreja, mas tá doido para ir para a festa, tá doido para ir para a promiscuidade. Tá na igreja, mas tá pensando em ir pro baile. Chega em casa, vai escutar música de funk, vai escutar coisas, adorador, que não é da parte do Senhor Jesus. Cuidado, adorador. Cuidado, adoradora. Ó. A Bíblia diz que o Senhor é como o olho de chama na terra, adorador. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele contempla todos os lugares. Ele sabe o amanhã e sabe o futuro, adorador. Se Ele te deu a oportunidade,
e você não agarrar, adorador, cuidado, adorador. Né? Ó, Ló, vamos, Ló, enviou os anjos lá, adorador, na casa de Ló. Vamos, Ló, vamos, salva pessoal, salva pela sua alma, que a cidade vai ser destruída, né? Salva, Ló, salva. Adorador, Ló cresceu no berço evangélico, né? Eu creio que ele cresceu com Abraão, velho. Aprendeu, adorador, aprendeu certo e o errado. O caminho que te conduz ao céu e o caminho que te conduz à destruição, mas ele escolheu o caminho errado. Mas Deus é bom, adorador. Intercessão de Abraão, Deus foi lá e resgatou ele. Não pense, adorador, que está passando batido, que tudo está passando batido. Eu desviei, eu não estou nem aí, eu não estou nem aí com o Senhor Jesus, eu vou usar droga, eu vou beber, eu vou te prostituir, adorador. Por que, adorador? A Bíblia diz assim, ó: há caminhos que para o homem é bom, mas é destruição, é morte, é problema. É problema, adorador. Você entendeu? Adorador, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Ó, chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-las também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5 destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 50. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais: ora, se ir o Senhor, que ainda só mais estas, se falo, se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei, por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tomou o seu lugar. Adorador, Abraão não era para ter levado Ló com ele, não era, adorador. Mas ele escolheu levar, beleza, teve os problemas, ele teve que se separar de Ló. Ló, por desobediência ainda, mais uma vez, adorador, se infiltrou na terra da promiscuidade. Desviou do que ele tinha aprendido, desviou do caminho a qual ele tinha, adorador, conhecido, a qual ele caminhava, porque ele caminhava com Abraão, adorador. A Bíblia diz assim: ó, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você andar com um santo, você é santo, adorador. Ele andava com Abraão. Abraão
Por amor a Ló, mais uma vez, rogou por ele e Deus teve misericórdia. Mas a mulher dele, adorador, colocou o coração nas coisas mundanas. Adorador, muitos crentes caiu, adorador, porque estava lá dentro da igreja lá com o coração lá no mundo. Estava dentro da igreja, adorador, com o coração nas trevas. Pessoas até mesmo de altares, adorador, que pregava, que dava uma lá de pá lá. Entendeu? Às vezes você olha aquela pessoa lá em cima lá do altar, ou aquela pessoa na igreja, você pensa, adorador, não olhe para o homem, não olhe para mim, adorador, não olhe para mim, não olhe para mim não, ó, olhe para o Senhor Jesus, adorador, perfeito, o homem perfeito, adorador. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mancha. Porque o homem, adorador, ele pode cair. Eu posso cair, adorador. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas, adorador, não queira, adorador, voltar para trás. Você vai sofrer, adorador. Adorador, a coisa mais triste que tem, adorador, é a desonra. Eu lembro, adorador. Adorador, eu sempre, ó, diante de Deus, eu não sou formado, fiz faculdade nada, mas eu fiz muitas coisas, adorador. Eu fiz muita formação, adorador. Pessoas, adorador. Tipo assim, ó. Quando você tá nas trevas, adorador, tudo que você fez de bom é apagado. Até sua família mesmo mete o pau no seu, adorador. Desonra. Ó, já vem na minha casa já serrar comida. Já, adorador. Adorador sempre foi comigo. Tinha vez, adorador, que eu chegar assim no bar, né? Eu chegar no bar assim, aí pessoas falam assim pra mim, ô, fulano de tal tava metendo um pau, não sei o que, adorador. Deus é comigo, adorador. Adorador, Deus é bom, adorador. Tipo assim, sabe? Eu tô na prova ainda, tipo assim, sabe? A gente reclama, eu reclamo ainda, porque tem que obedecer, adorador. Eu não posso mais sair por aí querer fazer meu caminho. Então tem que obedecer, tem que ficar na rede. Mas Deus sempre foi meu amigo, adorador. Sempre foi meu amigo. Sempre, adorador. Pessoas que falavam mal de mim, eu sei tudo, adorador. Olha. Eu lá nas trevas, adorador, Deus chegava em mim e falava. É Deus, meu irmão. Sabe por que é Deus? Porque, adorador, eu tenho coração bom. Mesmo que eu estava nas trevas, eu sempre conversei com quem conheceu, sabe, adorador. Eu falo aqui diante do Espírito Santo. Ó. E tem pessoas aqui, a maioria que vai ver esse vídeo aqui, conhece eu. Sempre fui do bem, pessoa boa. E eu sempre tratei todo mundo bem. E tinha pessoas ali falsas, adorador. Eu tava assim com as pessoas assim, aí tipo eu saía, né? A pessoa metia o pau em mim. Aí no outro dia, às vezes, mesmo dia, mesmo a pessoa chegava lá e falava assim, ô. Aí a pessoa falava assim pra mim, outra pessoa, outro colega meu falava assim, ô, confia naquele cara lá não, parceiro. Aquele cara lá metendo o pau no você, falando isso aqui do você, sei o que, ó. Fica bem, é Deus, adorador. Eu já. Adorador. Adorador, ó, pra você ver, adorador. Ó, Ló era pra ficar pra trás, Ló era pra ter ficado pra trás, adorador. Eu não tinha aliança com Ló, não tinha aliança com Abraão. Mas por amor de Abraão, Deus decidiu abençoar Ló, porque Ló também foi abençoado, adorador. Ló prosperou, Ló ficou rico também. Ló herdou, adorador, as bênçãos, né? Depois de tudo isso, Ló voltou pra trás. Adorador, ó, Deus falar contigo, adorador. Ó, toma a decisão que Ló tomou. O anjo foi lá, adorador. Lá resgata ele, adorador. Ele ouviu, adorador. Ouça a voz do Senhor Jesus, ó. Não queira, adorador, continuar na depravação. Continuar no mundo. Você vai sofrer, adorador. Adorador, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos vivos. Ó, você aprendeu certo. Você sabe, adorador, você sabe, você conhece Deus. E você que não conhece, adorador, ó, crê no Senhor Jesus. Faz o voto com Deus.
Senhor, se o Senhor mudar a minha história, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, para o Senhor. Adorador, Deus entra na sua vida aí, ó. Conserta seu casamento. Abra a porta de emprego, expulsa todo o mal que está na sua vida. Te restaura a sua vida, adorador. Deus é bom. Ó, todo aquele que crê, adorador, verás a glória de Deus. Não fique, adorador, andando pra lá, pra cá, que o mundo não tem nada de bom. Não tem, adorador. Não tem. Adorador, você vê o que é a pessoa, adorador, que está sendo morta, adorador, morrendo. Adorador, eu oro pela minha família, viu? Toda vez que eu não oro mais, porque eu também eu tenho que orar mais, estou orando pouco. Mas toda vez que eu vou orar, adorador, minha família está lá. Está guardada, adorador, através das minhas orações. Minha família está guardada através da minha oração, todos. Eu vou dizer assim, adorador: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo quanto pedirdes crendo recebereis, adorador. Minha família hoje está bem. Ó, Senhor, livra do mal, livra da aliança errada, livra de escutar o conselho do ímpio, o conselho errado, o conselho, adorador, que vai levar ela à desgraça, o conselho da destruição. Não deixe de pegar o caminho errado, guarda, protege, livra de acidente, livra do mal. Adorador, Deus livra, adorador. Mas, ó, Deus tem compromisso com quem tem com Ele. Adorador, eu entendi, adorador, eu nunca entendi isso aí, né? Tipo assim, quando antigamente, né, eu ficava pensando, eu falei, rapaz, mas por que o mal chega na casa das pessoas, né, e desgraça tudo? Desgraça, entra, adorador, autoridade, adorador. O diabo age por legalidade. O inimigo age por legalidade, adorador. A Bíblia diz assim, ó: a casa vazia, ela é invadida, adorador. Se não tem ninguém lá, adorador, porque, adorador, a minha casa, responsabilidade minha, está sobre minha guarda espiritual, adorador. O mundo espiritual é legalizado, adorador, você nem está ligado. O mundo espiritual, adorador, age por legalidade, legalizado, adorador. Entendeu? Deus a Bíblia diz que Deus é como um muro, adorador, edificado em uma cidade. Através de você, adorador, sua casa é guardada. Agora, se você não tem ao Senhor Jesus, o seu esposo não tem ao Senhor Jesus, essa casa não tem ninguém, adorador. Deus é bom, adorador. Ó, adorador, Deus sempre foi meu amigo, adorador. Eu olhava aquelas coisas assim, tipo assim, as pessoas vinham falar comigo, eu ficava assim meio com medo, né? Tipo assim, que cara não é seu amigo não, velho. Fica veiaco, sei o que, adorador. É Deus, adorador. Sabe por quê? Pra mim ficar veiaco. Deus avisa, adorador. Por quê? Pra você ficar veiaco, adorador. Pra você fugir da paz do mal. Eu sempre soube, adorador, confio temente a Deus. Até esse tempo atrás, cheguei na igreja, a irmã Obreira veio e falou pra mim, passou uma revelação pra mim, assim, passou, eu vi, adorador. Tipo assim, sabe? Deus já tinha avisado, adorador. Eu vou te falar uma coisa pra você, adorador. Você que aceitou Jesus, adorador, tira o coração daquelas coisas que é problema, adorador. Adorador, tem pessoa, adorador, tem tudo pra ser uma bênção. Tem tudo, adorador. Tem tudo. Adorador, o mundo é ilusão, adorador. É ilusão, adorador. É prazeroso por certo tempo? É, porque senão ninguém ia. Mas, adorador, você sai, hoje é sexta-feira. Quinta-feira, né? Amanhã é feriado. Hoje é dia de bagunça. Adorador, já saí pra rua. Hoje é dia de bagunça, adorador. Você sai de casa, você não sai voltar, não. Sai não, adorador. Adorador, estabilidade ao Senhor Jesus. Adorador,
Não deixe o Senhor te entregar na mão dos seus inimigos, adorador. É duro, Deus entrega, adorador. Faça como Ló, quando os anjos foram lá na casa deles, né? Ele escutou, adorador. Escutou a voz do Senhor, voltou para trás. Abraão creu na promessa. 1 Coríntios, se não me fala a memória, 2,9 diz assim, ó. Porque aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem bênção para a sua vida, adorador. Adorador, é difícil? É, adorador. É difícil, adorador. O caminho de Deus é difícil, o caminho do céu é apertado. O caminho largo é o caminho que te conduz à perdição. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ir, adorador. A Bíblia diz assim, ó. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, adorador. Cristo é quem rege a igreja. Não seja uma ovelha desobediente, adorador. Sofre, adorador. Adorador, eu via pessoas, quando eu não era, eu só ia na igreja, eu via pessoas que falavam, nossa, que unção, né? Tipo, eu não sabia nada, adorador. Adorador, hoje eu sei, adorador. Eu sei, adorador. Mesmo fraco, com pouca força, eu não nego o nome do Senhor, não. Tem dia que eu tô só na carne, adorador. Eu sou homem, sou ser humano. Eu tenho necessidades, prazer igual todo mundo, adorador. Mas, eu vou só até aqui, ó. Vontade? É, adorador. Mas, ó. Adorador, nem tudo, adorador, que você tem vontade, você tem que fazer. Por quê? Porque a carne tende ao pecado. Adorador, eu falar do dardo desinflamado do maligno? É isso, adorador. O inimigo está só aqui, ó. Adorador, tinha uma época, vou falar para você uma época, contar para aumentar sua fé. Adorador, eu já baguncei já fiz coisinha errada já. Tinha época, adorador, que eu passava o dia inteiro no trabalho só pensando em coisa errada. A hora que eu descia do ônibus de tarde, estava ali na minha frente. Ó, pra você ver, adorador. Começou a pensar coisa errada, ó. Muita coisa errada. Ora, ou escuta um louvor, ou tipo assim, pede para Deus te livrar. Adorador, não caia, adorador. Depois cair é duro demais para voltar, hein? É duro, adorador. Ó. Proteção, o Senhor Jesus tem. Livramento, o Senhor Jesus tem, adorador. Paz, o Senhor Jesus tem, adorador. E esse que eu vos deixo a minha paz eu dou a vocês. E não é a paz que o mundo dá, não, adorador. Não é não. A paz que a bebida dá, a droga, né? Adorador, só problema, adorador. Só problema, adorador. Ó, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, como paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, e esses também justificou, e aos que justificou, a este glorificou. Adorador, seus pecados, adorador, tudo justificado, adorador, pelo Senhor Jesus. Se você crer, se arrepender, lógico, né? Todo aquele, adorador, que se arrepender e deixar os seus maus costumes, né? Será perdoado, adorador. Todos aqueles que se arrepender, que pedir perdão, se arrepender e deixar, será perdoado, adorador. Adorador, aceita Jesus Cristo, adorador. Volte para o Senhor Jesus. Você vai sofrer, adorador. Adorador, vou te falar uma coisa para você mesmo, adorador. A gente reclama, a gente murmura, a gente tem vontade de sair por aí, adorador. Mas, adorador, eu já conheço, adorador, lá fora. Eu conheço, adorador. Adorador, eu fico pensando assim, eu falo, como pessoas, né, tipo assim, tava livre, adorador. Antes era prisioneiro das drogas, era prisioneiro do álcool, era prisioneiro das coisas ruins, adorador. Porque uma casa que sem Deus, adorador, eu já tive casa sem Deus. A minha casa, por um certo tempo, adorador, era só espírito ruim. Tanto que eu via que eu sentia. Eu via, adorador. Eu via. Adorador, tinha uma época que eu tava no meu quarto assim, ó. Eu fazia assim, aqui ali, ó. Me arrepiava, adorador. Coisa ruim mesmo, coisa ruim do lado ali, ó. Tá ligado? Ele não vinha aqui no meu quarto. Tipo assim, lá no meu quarto, que era outra casa. Graças a Deus, daqui é uma benção. Adorador, noite inteira. De dia, adorador. Sai não. Deus me livrou de tudo isso. Falta pouca coisa, adorador. Falta pouca coisa, mas tá bom. Ó. Aí eu vou voltar pra trás, adorador. Vai sofrer, adorador. Mundo. Adorador, faz uma oração de manhã antes de você sair de sua casa.